Vamos lá, pessoal, vamos retornar ao nosso estudo acerca da lei dos crimes hediondos. Terceiro bloco, nós vamos começar a falar agora do rol taxativo previsto lá na lei 8.072. Nós vamos começar a falar, eu vou começar a te mostrar quais são os crimes que são considerados hediondos, uma vez que nós adotamos o critério legal para definir quais são os crimes hediondos. Traduzindo, se eu adoto o critério legal, quem vai definir se um crime é hediondo ou não é o legislador. Eu considero hediondo o crime que está previsto ali no rol taxativo da lei. O que não está previsto ali não é crime hediondo, beleza? Combinado? Então vamos lá, senhores, vamos para o que interessa. Aqui no artigo 1º da lei 8.072, eu falo o seguinte, ó, são considerados hediondos os seguintes crimes. Aí ele coloca consumados ou tentados, já falamos que não tem diferença. E o primeiro bloco, ele fala o seguinte, ó, homicídio, artigo 121, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado, previsto ali no parágrafo 2º, incisos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10. Professor, você pulou o 6º. Não, eu não pulei o 6º, que você vai ver comigo que a qualificadora que estava previsto no inciso 6º do artigo 121, parágrafo 2º, ela foi revogada. Mas a gente vai falar disso aqui já já. Então, olha só, note que esse primeiro grupo, né, de crimes aqui que são considerados hediondos, está falando do famoso homicídio, tá? Só que, para você entender isso aqui, eu preciso explicar para você a estrutura do crime de homicídio. Vamos lá. Eu quero que você divida o homicídio em 3 grupos. Eu vou ter o homicídio simples, eu vou ter o homicídio qualificado e eu vou ter, por fim, o homicídio privilegiado. Eu coloquei essas figurinhas aqui ao lado para facilitar a sua compreensão. Olha que interessante. O homicídio qualificado é aquele, ó. Tem um menininho aqui, ó, com a roupinha de capetinha, né? O homicídio qualificado é aquele homicídio que ele tem uma maior reprovação, tá? Uma maior reprovação social. É aquele crime praticado, aquele homicídio praticado pelo malvado, não é isso? Beleza. Aí eu tenho o contrário, tá? Eu tenho aqui, ó, figurinha desse peixinho aqui, ó, o Nemo, né? Onde eu tenho o homicídio privilegiado. Por que eu coloquei essa figurinha? O homicídio privilegiado é aquele que, ao contrário do qualificado, ele é o homicídio que tem a menor reprovação social. E você vai aprender comigo quando isso acontece. Fica tranquilo. E por fim, eu tenho o homicídio simples, tá? E não leva pro pessoal, é uma brincadeira, só para você poder lembrar disso aqui na hora da prova. Tá? Eu coloquei aqui a imagem do Júnior, nada contra o Júnior, tá? Mas o homicídio simples aqui é igual o Júnior, né? Ele nem é meio sem sal, né? Ele nem é aquele crime com maior reprovação social e nem é aquele com menor reprovação social. É aquele que não fede nem cheira, não é isso? Beleza. Por que eu tenho que entender isso aqui, professor? Porque olha só. Primeira coisa, quando é que o homicídio vai ser simples? E atenção, tá? O homicídio ele vai ser simples quando ele não for qualificado. Simples, tá? É isso mesmo. O homicídio simples é aquele que não é qualificado. Então, para entender o homicídio simples, eu preciso estudar com você, primeiramente, o homicídio o quê? Qualificado. Quando é que o homicídio vai ser qualificado, professor? Porque olha só, olha aqui, volta aqui comigo. Presta bem atenção. O legislador ele falou o quê? São considerados hediondos. Aí ele coloca homicídio quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e cumulativamente aqui, ó, o homicídio qualificado, né? Não importa a qualificadora, ele menciona todas as qualificadoras aqui. Então, do jeito que foi escrito aqui pelo legislador, leva a entender que esse primeiro homicídio aqui em cima, ele é o homicídio simples. É isso mesmo. Esse homicídio aqui em cima, que vai ser considerado hediondo, é o homicídio simples. Agora toma cuidado. Homicídio simples quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, mesmo que seja praticado por um só agente. Então, o que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda o seguinte, ó. O homicídio simples, que é aquele que não é qualificado,
ele somente será definido como hediondo se ele for praticado em atividade típica de grupo de extermínio, mesmo que seja praticado por um só agente. Então o homicídio simples, em regra, ele não é hediondo. O homicídio simples ele só vai ser hediondo em uma única hipótese, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Tranquilo? Agora cuidado, a banca pode tentar te confundir com o seguinte: a banca pode colocar que será crime hediondo o homicídio simples quando praticado em atividade típica de milícia. Errado. Errado. Existe uma grande diferença entre grupo de extermínio e milícia. Grupo de extermínio é uma coisa, milícia é outra. E o que é hediondo é o homicídio simples praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Se o homicídio simples for praticado em atividade típica de milícia, ele não é hediondo por falta de previsão legal, levando em consideração que o rol é taxativo. Agora vem cá, eu preciso te explicar rapidinho qual é a diferença de grupo de extermínio para grupo que caracteriza ali uma milícia, tá ok? Olha só, grupo de extermínio, quando eu tenho um grupo de extermínio, o nome já fala tudo. Extermínio, tá? O grupo de extermínio ele visa eliminar, por isso que é extermínio, eliminar de forma física, tá? Indivíduos, tá? O intuito aqui é matar determinados indivíduos, acabar, eliminar, extinguir, não é isso? Exterminar determinado grupo de indivíduos. Então vamos imaginar o seguinte, a título de exemplo. O grupo de policiais se reúnem e decidem criar um grupo de extermínio. Esses policiais eles decidem fazer o quê? Todo cara que for condenado aí por estupro, nós vamos matar. Nós vamos acabar com o estuprador. Certo? Eu estou diante de um grupo de extermínio. A intenção, tá, do grupo de extermínio é mais voltado para a ideologia. Nós vamos matar esse tipo de grupo, em defesa ali de um pensamento, de uma ideologia e etc. Já a milícia é diferente, tá? As milícias privadas, elas têm o intuito de dominar e controlar um território, monopolizando negócios, serviços, tá? E exigindo muitas vezes pagamento por proteção. Então, olha só, você vai entender melhor com essa imagem. Lembra do filme Tropa de Elite? Olha aqui, ó. Lembra lá que eles criaram os policiais, eles entraram numa comunidade, mataram os traficantes lá e o que eles fizeram? Agora aqui quem faz a segurança da comunidade é esse grupo de policiais. E aí eles cobravam uma taxa, o gatunete, né? Cobrava ali dos moradores uma taxa para poder fazer a segurança, para poder atuar no lugar do Estado, vamos dizer assim. Isso aqui é milícia, tá? Extermina esse aqui, ó. Extermina o quê? Vamos matar esse grupo de pessoas, esse tipo de gente, etc. Cuidado com esse detalhe, senhores. A lei dos crimes hediondos, ela definiu o quê, ó? O que seria hediondo? Homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, mesmo que praticado por um só agente, tá? É possível eu ter uma atividade típica de grupo de extermínio praticado por um só agente? Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Verídico. Nós tivemos um caso em São Paulo, alguns anos atrás, em que o rapaz, ele chegando em casa, ele foi abordado, ele estava abrindo o cadeado, e aí ele foi abordado por um morador de rua. O morador de rua pediu para ele R$2. Ele falou que não tinha, e realmente o menino não tinha. O morador de rua, revoltado com aquilo, pegou uma faca que ele tinha e esfaqueou esse garoto, e esse garoto morreu. O pai desse garoto, ele era um bombeiro lá no estado de São Paulo. O pai desse garoto ficou tão surtado com isso, revoltado com essa situação, que o pai desse menino, ele fazia o quê? Pelo menos de duas a três vezes na semana, ele pegava a moto dele na madrugada e ficava rodando ali a cidade. E todo mendigo que ele encontrava, ele ia lá e executava. Ele ia lá, parava a motinha dele, via um mendigo dormindo, ele ia lá e plá, matava o mendigo e vinha embora. E na cabeça dele, ele tinha que acabar com todos os mendigos do planeta, certo? Esse bombeiro, né, ele agiu sozinho. Mas a atividade dele era típica de um grupo de extermínio. A ideia dele era exatamente a ideia basilar de um grupo de extermínio. Exterminar determinado grupo de pessoas. Entenderam? Então, senhores, cuidado, tá? O que a gente tem que aprender? Aqui, eu já sei que eu considero como hediondo todo homicídio simples que seja praticado em atividade típica de grupo de extermínio, tá ok? E também todo homicídio qualificado, não importa a qualificadora. Então a gente já pode iniciar o nosso quadro aqui da seguinte forma. Olha só que interessante. O que seria então crime hediondo? Primeiro, eu tenho aqui o homicídio simples,
Ó, cuidado, o que eu vou colocar aqui? Desde que praticado em atividade típica de grupo. Ó, vou colocar em caixa alta. Grupo de extermínio, não é milícia. Grupo de extermínio. Ainda que praticado por um só agente. Ainda que tenha sido praticado. Ainda que praticado por um só agente. E também, o que eu tenho aqui? O homicídio qualificado. E também homicídio qualificado. E aí, agora eu preciso te explicar quais são as qualificadoras. O homicídio qualificado, ele vai ser hediondo independente da qualificadora, e eu tenho várias. Professor, você vai explicar essas qualificadoras do homicídio aqui nessa matéria? Vou explicar. Poxa, professor, não tem necessidade, você vai explicar isso aí lá em legislação especial. Por que você vai ficar enrolando? Eu não estou enrolando, senhores, deixa eu te falar. Para de procurar atalho. A banca está cobrando como? As bancas estão cobrando da seguinte forma: ela te dá um caso concreto e ela te fala uma situação que configura homicídio qualificado. Ela não fala para você homicídio qualificado, ela te dá uma situação e fala assim: olha, Fernando matou João, por quê? Porque ele queria, por exemplo, ocultar, né, a prática de um outro delito dele. Aí você, tá, mas isso aí é hediondo ou não? Ah, não sei. Por que você não sabe? Porque você ainda não aprendeu comigo que quando você pratica um homicídio com a intenção de ocultar a prática de outro crime, isso aqui é uma das qualificadoras que a gente vai estudar a partir de agora. Então, você teria que seguir o seguinte raciocínio. Essa conduta configura homicídio qualificado e, por configurar homicídio qualificado, é crime hediondo, uma vez que o homicídio qualificado, não importa a qualificadora, é definido como crime hediondo. E a banca está exigindo de você não só o conhecimento dos crimes hediondos, do rol, mas também você saber quando é configurado um homicídio qualificado. Então a gente tem que estudar isso, tá? Então a primeira coisa que eu quero que você saiba, e vamos com calma. O homicídio simples, ele é crime hediondo? Se vir na sua prova desse jeito, o homicídio simples, ele é crime hediondo? A priori não. Porque em regra o homicídio simples, ele não é hediondo. Quando é que o homicídio simples vai ser hediondo? Excepcionalmente, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, mesmo que tenha sido praticado por um só agente. Se não for essa situação, o homicídio simples, ele não é hediondo. Tranquilo até aqui? Ótimo. Agora eu preciso te explicar as qualificadoras. E aí, senhores, prestem bem atenção, tá? Olha o que fala aqui o parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, que trata das qualificadoras do homicídio. Se o homicídio é cometido, primeira qualificadora, mediante paga ou promessa de recompensa, tá? Isso aqui eu tô falando de grana, né? Mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Você vai notar comigo que eu coloquei de vermelho, tá? Exemplos, tá? De uma fórmula genérica que é o que tá de azul. Então olha só como é que o legislador faz. Ele sabe que não tem como ele colocar na lei de forma expressa tudo que poderia configurar algo que seria torpe. O que é algo torpe? Torpe é algo que é nojento, repugnante, que tem uma reprovação social maior. Então todo homicídio que é considerado nojento, asqueroso, né? Aquela definição mesmo de hediondez, tá? Ele automaticamente ele é qualificado. E se ele é qualificado, automaticamente ele é um crime hediondo. Então olha só os exemplos. Mediante paga ou promessa de recompensa, isso aqui a gente chama na doutrina de homicídio mercenário. O que é isso? Por que você matou o João? Cara, eu nem conhecia João. Eu matei João por quê? Porque o cara ali me ofereceu 5 mil reais. Eu queria os 5 mil, fui lá e matei o cara. Nunca me fez nada, não conheço, né? Eu recebi os 5 mil, foi mediante paga, eu recebi os 5 mil e fui lá e matei o cara. Esse homicídio é qualificado, mediante paga ou promessa de recompensa. Olha a diferença. Mata lá o Joãozinho, que se você matar eu te dou um apartamento. Promessa de recompensa, tá? Então, tanto mediante paga, quando você recebe antes para matar, ou uma promessa de recompensa, você mata para futuramente receber alguma coisa em troca, tudo isso aqui são exemplos de motivo torpe, tá? O que seria isso, motivo torpe? Algo repugnante, nojento. Pô, você matou o cara nunca te fez nada, você nem conhece o cara, mas matou o cara por causa de dinheiro, tá? Isso aqui é a primeira qualificadora, beleza?
Tranquilo? Vamos para os exemplos que fica mais fácil. Quando eu falo aqui, mediante paga, promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe, outro motivo nojento, eu vou te dar o exemplo do caso da Susana von Richthofen, tá? Matou os pais junto com o namorado e o cunhado, com qual intenção? Ela queria viver o amor dela lá com o garoto, né? Mas ela não queria perder o padrão de vida. Então a modo que ela achou na cabeça doentia dela era o quê? Se meus pais morrerem, eu fico com a herança, não perco meu padrão de vida e vou poder viver do jeito que eu quiser. Fumando baseado, né? E namorando aí com o Pebinha lá, beleza? Então aqui é um exemplo, tá? Outra qualificadora é por motivo fútil. E o que seria motivo fútil? Senhores, motivo fútil é aquele motivo, digamos assim, desproporcional. Como assim? O cara pisou no teu pé, você comprou um tênis branco, o cara pisou no teu pé e porque ele sujou o teu tênis, você se achou no direito de matar o indivíduo. Isso aqui é desproporcional? Cara, matar um indivíduo porque ele pisou no teu pé, tá? Sem querer, numa festa, etc. Isso aqui é algo desproporcional, tá? É algo fútil, tá ok? Beleza, tranquila, tá aqui? Ótimo. Próxima situação aqui, ó, que também qualifica, tá? Todas essas daqui, independentemente, separadamente, qualificam um homicídio, tá ok? Então, olha só, com emprego de veneno, você utilizou veneno para matar a pessoa, fogo, né? Lembra do Tropa de Elite? Colocaram os meninos lá dentro de pneus e atearam fogo. Então, se você utilizar fogo, veneno, explosivo, colocar uma bomba embaixo do carro do indivíduo, asfixia, né? Você esganar a pessoa ali, ou mediante tortura, ou qualquer outro meio insidioso ou cruel, ou que possa resultar perigo comum, tá? Todas essas situações qualificam o homicídio. Então, se eu envenenar você, o homicídio é qualificado, se você morrer. Se eu utilizar fogo, atear fogo em você, né, o homicídio é qualificado. Se eu colocar uma bomba embaixo do seu veículo, por exemplo, o homicídio é qualificado. Se eu matar você esganado, né, através da asfixia, não é isso? O homicídio é qualificado. Se eu empregar a tortura para te matar, não é isso? O homicídio é qualificado. Ou qualquer outro meio cruel, certo? Qualquer outro meio ali cruel, ou que cause um perigo comum. Quando eu coloco um explosivo embaixo do teu carro para te matar, qualquer pessoa que esteja ali ao lado, quando for explodir o veículo, tá correndo risco. Então, é um exemplo explosivo aqui de uma conduta que resulta perigo comum. Já gera perigo para outras pessoas que não tem nada a ver com a situação. Tá ok? Tudo isso aqui qualifica também o homicídio. Olha aqui a próxima. A traição, né? Emboscada, fica escondidinho ali, ó, na porta da tua casa. Quando você chega, eu vou lá e efetuo o disparo. Ou mediante dissimulação. Meu amigo, me dá um abraço. Quando o cara vai dar um abraço, eu pego a faca e plá, cravo nas costas dele. Não é isso? Ou qualquer outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Isso aqui é a verdadeira que a gente chama de casinha na polícia, né? O cara ficou escondidinho lá, quando você passou, ele te deu um disparo. Você tava ali, almoçando ali no restaurante, o cara veio por trás e efetuou um disparo na tua nuca, né? Qualquer meio que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima ali, qualifica o homicídio nessa modalidade aqui, beleza? A próxima, ela é bem interessante, tá? Olha que legal. Para assegurar a execução, ou para assegurar a ocultação, ou para assegurar a impunidade, ou para assegurar a vantagem de outro crime. Vamos verificar isso aqui, ó. Olha que legal isso aqui, vamos lá. Primeira coisa, eu quero que você entenda que nessa qualificadora eu tenho outro crime, tá? Outro crime, não precisa ser homicídio, por exemplo. Vamos colocar aqui que eu tenho aqui, por exemplo, um roubo. Correto? Um roubo. Senhores, atenção. Para garantir a execução, é a primeira hipótese. Eu mato você, eu pratico homicídio para garantir a execução de um outro crime. Vamos para os exemplos, fica mais fácil. Imagine que eu quero praticar um roubo na sua loja. Você tem uma loja de joias, por exemplo, né? E lá tem muito dinheiro. E eu quero praticar o roubo nessa loja. Só que tem um problema. Tem um segurança que fica lá na loja e esse cara é policial, esse cara ele tem um tirocínio legal, então assim, eu não vou conseguir praticar o roubo com esse cara lá dentro, né? Então o que eu faço? Eu mato
esse segurança, que é policial, para poder, aí sim, praticar o que eu queria, que era o roubo da joalheria. Então, para garantir a execução do roubo, eu acabei praticando o homicídio. Eu vou responder pelo roubo, vou responder pelo homicídio, e o homicídio vai ser qualificado por ter sido praticado nessa forma, tá? Dessa forma, para garantir a execução de um outro crime, eu acabei praticando um homicídio. Só que aí ele fala também, ó, quando o homicídio, ele será qualificado quando o homicídio for para garantir o quê? A ocultação. Vamos lá, a ocultação de outro crime. Vamos mudar o exemplo aqui. Agora, vamos imaginar que eu não estou mais diante de um roubo. Vamos imaginar, por exemplo, que eu estou diante de um estupro. Então, o que acontece? Eu, Fernando, um exemplo, pratiquei aqui um estupro. E aí aconteceu da seguinte forma, tá? Eu fui lá e pratiquei o estupro, né, de Mariazinha. Só que o que acontece, senhores? Ninguém sabia desse delito. Mariazinha não quis expor, ficou caladinha no canto dela e etc. E eu fiquei sabendo que Mariazinha acabou contando ali para Filipinho, tá? Que ela acha que quem praticou o estupro fui eu. Porque ela me reconheceu ali pela tatuagem no braço e etc. Para que ninguém fique sabendo da prática desse delito, eu fui lá e matei, por exemplo, o Filipinho, certo? Para ocultar a prática do crime, tá? Só ele estava sabendo do delito, eu fui lá e matei, tá? O Filipinho, com qual intuito? Ocultar a prática do outro crime, que no caso aqui é o estupro. Entenderam? Aí ele coloca também, ó. Também será qualificado o homicídio que for praticado para garantir a impunidade. Agora olha a diferença. Vamos imaginar que houve um estupro também. Vamos dar um exemplo. Só que todo mundo sabe que Mariazinha... Agora todo mundo sabe que Mariazinha foi estuprada. Só não sabe quem. Correto? Só que uma testemunha, eu fico sabendo que ela sabe que fui eu que pratiquei o estupro. Então não é nem para ocultar o crime, porque o crime todo mundo sabe que aconteceu, só não sabe quem é o autor. Só que como a testemunha descobriu que fui eu que pratiquei o estupro, para que eu não seja responsabilizado, para gerar a minha impunidade, para ela não abrir a boca lá e falar que fui eu fui lá e matei essa testemunha, para garantir a impunidade do outro crime, que no caso foi o estupro. É um exemplo. E por fim, também será qualificado o homicídio que for praticado para garantir a vantagem. Olha que legal isso aqui. Vamos imaginar o seguinte, olha só. Imaginem que eu, agora não pratiquei um estupro, agora pratiquei um roubo. Só que como é que foi? Eu chamei o Joãozinho para praticar um roubo comigo. E o combinado era o seguinte, lá naquele local, naquela chácara, onde nós vamos entrar, render todo mundo e pegar o dinheiro, lá tem R$1 milhão. E aí o combinado é 500 mil meu, 500 mil seu. Vamos juntos? Vamos. Sozinho eu não consigo praticar. Então vamos. Os dois entram na casa, lá, rente da família, pega lá a bolsa com R$1 milhão e vai embora. Quando chega lá no local, né, mais seguro para os comparsas, os dois se reúnem lá e falam, cara, que maravilha, conseguimos aí, ó, 500 mil para cada um. Aí eu viro e falo assim, cara, que bom que eu consegui esse 1 milhão, porque eu tava precisando aí, ó, 600 mil eu tô devendo e vou ficar ainda com 400 mil guardado. Aí o cara olha e fala assim, mas não tinha 2 milhões, tinha só um. Então é 500 mil para você, 500 mil, né? Pra mim, eu pego a minha arma, saco e dou um tiro no meu comparsa. Falo, que mané, dividir o quê, rapá? Acabou. Mato o meu comparsa. Eu pratiquei o homicídio do meu comparsa para garantir a vantagem do outro crime, que foi o roubo. Eu queria o dinheiro só pra mim. Entenderam agora? Qualquer uma dessas situações, eu estou diante de um homicídio qualificado. Beleza? Fácil? Maravilha. Aí, olha que legal. Professor, por que pulou lá o inciso 6º? Senhores, o inciso 6º ele foi revogado, tá? Em 2024. E aqui eu tinha uma qualificadora chamada feminicídio. E eu quero que você tome cuidado com o seguinte. Ué, professor, então o feminicídio deixou de existir? Não. Na verdade, o feminicídio era antes dessa lei que revogou a qualificadora, o feminicídio ele era, na verdade, um homicídio. O feminicídio, na verdade, ele era uma qualificadora de um crime que é o homicídio. Então, o feminicídio, ele era homicídio, tá? Qualificado. Feminicídio era uma mera qualificadora de outro delito que é chamado de homicídio. O que o legislador fez? Ele decidiu fazer com que o feminicídio se transformasse em um crime autônomo,
tá? O feminicídio, ele deixa de ser uma mera qualificadora do homicídio e torna a ser um crime independente, autônomo, tá? Com previsão própria. Tanto é que a pena do feminicídio, tá? Você vai ver comigo, ela é maior, tá? A gente vai estudar isso aí, ela é maior do que o homicídio qualificado, beleza? Então, o que o legislador fez? Ele fez só isso aqui, ó. Olha o que o legislador fez. Um instante. Aqui, ó. O que o legislador fez? Eu tinha o homicídio qualificado, várias hipóteses que a gente está estudando, dentre elas a do inciso 6º, que era o feminicídio. O legislador revogou essa qualificadora e falou, não, feminicídio agora, ele é um delito específico, é um crime separado, tá? Um crime autônomo, independente, com a previsão de pena máxima e mínima diferente, tanto é que é maior que a do homicídio qualificado. Tá bom? Agora, olha só que interessante. Vem cá. Professor, você vai me explicar o que é o feminicídio? Vou te explicar o que é o feminicídio quando a gente for estudar mais na frente, porque o feminicídio, agora sendo um crime autônomo, ele está no rol dos crimes hediondos, ele é crime hediondo, tá? E antes ele também era crime hediondo. Por quê? Porque ele era uma qualificadora do homicídio, e todo homicídio qualificado ele é crime hediondo. Só que o motivo pelo qual agora ele é crime hediondo, não é por ser uma mera qualificadora do homicídio. Agora ele é hediondo por quê? Porque, apesar de ser um crime autônomo, o legislador colocou no rol dos crimes hediondos. Então, na prática, em relação a definir se é hediondo ou não mudou nada. Já era hediondo, continua sendo hediondo. Mas agora é um crime específico, tá bom? Então, por isso que a qualificadora lá do inciso 6 está revogada. Beleza? Agora, cuidado. Vamos lá. Aqui está o segredo da tua prova. Na minha opinião, se eu fosse o examinador, eu cobraria isso aqui, tá? Eu vou falar para vocês agora duas situações que configuram o homicídio qualificado e a doutrina chama isso aqui de homicídio funcional. E você vai entender o porquê que é chamado de homicídio funcional, tá? Olha só. São duas hipóteses. A primeira fala o seguinte, e aqui eu quero que você tenha cuidado, porque eu vou traduzir para você, vou te ajudar, tá? Olha só. Quando será homicídio qualificado? Quando o homicídio for praticado contra quem? Autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal. Vamos até aqui. Vamos lá, vamos montar isso aqui. Então ele está falando o quê? Vai ser homicídio qualificado, o homicídio que for praticado contra quem? Primeiro grupo, tá? Vamos mudar aqui a cor para ficar organizadinho, porque eu vou traduzir isso aqui para vocês, para facilitar a tua vida. Contra os agentes previstos no artigo 142 e 144. Quem são os agentes ou autoridades previstos no 142? Vamos primeiro por esse. São os integrantes das Forças Armadas. Forças Armadas, senhores, é a junção do Exército, Marinha e Aeronáutica, tá? Integrantes das Forças Armadas. Exército, Marinha e Aeronáutica. Então, se o sujeito ele é militar do Exército, se ele é militar da Marinha, se ele é militar da Aeronáutica e o homicídio foi praticado contra ele, calma que vai ter mais detalhes mais na frente. For praticado contra ele, a priori eu já tenho essa qualificadora. Só que aí, essa daqui é 142. E quem é a galerinha lá do 144, professor? 144, eu vou falar dos órgãos de segurança pública. Então, se o sujeito ele é integrante, né, não importa o cargo, tá? Se ele é um agente, se ele é delegado, se ele é escrivão, se ele é papiloscopista, se ele integra, tá? A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, as polícias civis, não importa qual seja, as polícias militares, os corpos de bombeiros militares, as polícias penais, e aí cuidado, as guardas civis municipais, ou se ele é um agente de trânsito, incorre aqui nessa situação. Calma que você deve estar se perguntando o seguinte, principalmente se você estudou na minha aula Direito Constitucional e Segurança Pública. Ué, professor, mas guarda municipal e agente de trânsito ainda, tá? Não é órgão de segurança pública, eles não são agentes de segurança pública, né? Cuidado, não confundam as coisas. A guarda municipal realmente ainda não é órgão de segurança pública, tá? Só que o que
a lei dos crimes hediondos está falando aqui é o seguinte, tá? Vou considerar como crime hediondo o homicídio qualificado. E o homicídio qualificado, ele fala o quê? Quando o homicídio é praticado contra qualquer autoridade ou agente que esteja descrito no artigo 144. A Guarda Municipal e os agentes de trânsito, eles estão previstos no 144. Não estão lá em cima, né? Nos incisos, logo depois do caput, que fala dos órgãos de segurança pública, não. Está lá embaixo, né? Isso nos parágrafos. Só que está no 144. Então, para efeitos de homicídio funcional, para efeitos de qualificadora do homicídio, eles são contabilizados sim, tá? Isso não tem nada a ver com ser órgão de segurança pública ou não. Então, se você praticar um homicídio contra algum integrante da Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, GCM e agente de trânsito, tá? Entra aqui sim. Aí vamos lá, vamos continuar. Autoridade ou agente descrito no 142 e 144, que eu já falei, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública. Vamos até aqui. Ah, pessoal, o erro do legislador. Não precisava falar dos integrantes do sistema prisional. Por que não precisava? Porque aqui em cima já fala dos policiais penais. Ei, cuidado! Integrantes do sistema prisional não se resume somente aos policiais penais. O sujeito que é dentista, o sujeito que é médico, por exemplo, ele trabalha no sistema prisional, ele atende ali na cadeia, ele atende ali na penitenciária, ele integra o sistema prisional, mesmo não sendo policial penal. Então, o sistema prisional ele é integrado ali por mais do que policiais penais. Assistente social, dentistas, psicólogos, etc., que atuam ali diretamente no sistema prisional, são integrantes do sistema prisional. Então, por isso que o legislador, ele colocou aqui também, separado dos policiais penais, qualquer integrante do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, né? Beleza. Agora, cuidado. Cuidado, vamos voltar lá. No exercício da função, ou, se não estiver no exercício da função, tem que ser pelo menos em decorrência dela. Vamos entender isso aqui. Então, não adianta, para ser homicídio qualificado, nessa modalidade que eu estou te ensinando, que é homicídio funcional, não adianta você ter praticado o crime contra essa galerinha aqui. Você tem que ter praticado homicídio contra qualquer um desses aqui, mas em qual contexto? Atenção, em qual contexto? No exercício da função. Então eu matei um policial militar quando ele estava atuando como policial militar. Eu matei um integrante do sistema prisional quando ele estava atuando como integrante do sistema prisional. No exercício da função ou em decorrência dela, ou seja, ou em decorrência da função. Então olha só, eu matei um policial militar, mas ele não estava de serviço. Mas eu matei por quê? Porque ele é policial militar. Ele estava de folga, eu descobri que ele é policial militar e fui lá e matei. Entrou aqui sim, não entrou na hipótese do exercício da função, mas entrou na hipótese de decorrência dela. O motivo pelo qual eu te matei é por você integrar um desses órgãos, né? Você integrar um desses institutos aqui, né? Dessas instituições que atuam ali na segurança pública, defesa da pátria, etc. Beleza? Então, vamos lá. Calma, vamos até aqui. Vamos para os exemplos de prova. Primeira situação. Fernando, policial militar, todos os dias, né, que está de folga, decide jogar sua sinuquinha e tomar sua cerveja em um determinado barzinho que fica próximo à sua casa. Fernando é muito bom na sinuca. Fernando decide então jogar apostado contra Mike. E Mike, né, ao iniciar o jogo, começa a perder. E o Fernando começa a provocar, dizendo: aí Mike, você é muito ruim, eu vou ganhar teu dinheiro, vai sair daqui só de cueca. E o Mike vai ficando irritado com aquilo. Incomodado com as provocações, Mike pega uma faca e efetua uma facada ali nas costas de Fernando, que vem a óbito. Mike responderá por homicídio qualificado nessa modalidade aqui. Fernando é policial militar. Vem cá, vamos lá. O homicídio foi praticado contra algum integrante desse grupo aqui? Sim, policial militar. Ótimo. Só que foi no exercício da função? Não foi no exercício da função. Foi em decorrência dela? Também não foi. O Mike, ele me deu a facada, não é porque eu sou policial militar, ele me deu a facada porque eu estava provocando ele. Então não foi no exercício da função e não foi em decorrência dela. Logo, não entra nessa qualificadora. Professor, pode entrar em outra? Pode, mas não nessa. É isso que eu quero que você entenda. Então, beleza. Quando é que eu tenho essa qualificadora? Quando o crime é praticado contra agentes ou autoridades previstos no artigo 142, Forças Armadas,
agentes ou autoridades previstos no 144, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro, Policial Penal, GCM e agente de trânsito, ou contra integrantes do sistema prisional, Força Nacional, sendo que esses, quando foram vítimas do homicídio, deveriam estar no exercício da função ou, se não estiver no exercício da função, pelo menos em decorrência dela. Até aqui tranquilo? Só que ainda continua. Ou ainda, quando o homicídio é praticado contra cônjuge ou companheiro, esposo, né? Esposa, não é isso? Desses integrantes aqui, ou parente, cuidado com isso, parente consanguíneo. O que é parente consanguíneo? Parente de sangue, tá? Até terceiro grau. O grau não cai para vocês, que seria direito civil. Até terceiro grau. Dessas autoridades aqui, cuidado, em razão dessa condição. Traduzindo, eu matei a esposa do policial militar, por exemplo. Eu matei o marido da policial federal. Eu matei o filho, né, o filho biológico, né, do integrante ali do militar do exército, tá? Em razão dessa condição, eu matei a esposa do policial por ser esposa de policial. Eu matei o filho do militar do exército porque ele era filho de capitão do exército, tá? Esse foi o motivo, tá? Se acontecer isso aqui, tá ok? Você acabou de incorrer nessa qualificadora do homicídio. Agora, cuidado. Não basta matar a esposa ou parente até terceiro grau, consanguíneo ou cônjuge, companheiro do integrante desse rol. Tem que ser por esse motivo, tá ok? Eu matei o filho do policial por ser filho de policial. Eu matei a esposa do integrante da Força Nacional por ser integrante da Força Nacional, tá ok? Se uma discussão de trânsito, por exemplo, acabei matando uma menina e descobri depois que ela era filha de um policial rodoviário federal, isso aqui não qualifica por esse motivo, tá ok? Beleza? Pode qualificar por outra situação, mas não por essa. Beleza até aqui? Agora cuidado, olha uma crítica muito grande, tá? Parente consanguíneo. Olha que interessante, se a prova vir pesada, ela pode cobrar o seguinte. Fernando é filho adotivo de Pablo, que é policial rodoviário federal. Fernando foi assassinado, né, em decorrência, né, de ser filho de policial rodoviário federal. Nesse caso, está configurado essa qualificadora? Não. Por quê? Porque apesar de eu ter matado, né, o filho de um policial rodoviário federal, não é isso? Ou seja, é um parente, eu sou parente até terceiro grau de um integrante lá do rol. Só que eu não sou parente consanguíneo, não sou parente biológico. Eu sou parente, né? Eu sou filho adotivo, eu não sou de sangue. Isso aqui é um absurdo, tá? Mas o rol é taxativo e entende a jurisprudência que não entraria nessa modalidade aqui, qualificadora. Beleza? Tranquilo, vai ficar pior. Vai ficar pior por quê? Aí, nós tivemos em 2024, 2025, nós tivemos a inclusão aqui dessa situação. E essa daqui, eu cobraria, se eu for examinador, eu cobraria essa daqui. Presta bem atenção. Agora eu vou te mostrar a linha B. Já te expliquei a linha A. Agora eu vou te falar outra situação do também homicídio funcional, tá? Que também é uma qualificadora. Só que essa daqui é um pouquinho diferente. Também será qualificado o homicídio praticado contra. Aí, olha só. Contra. Olha quem ela vem protegendo. Membros. E aí você vai entender por que eu tô falando assim já. Membros do Poder Judiciário. Quando o homicídio é praticado contra membros, tá? Da Defensoria Pública. Quando o homicídio é praticado contra membros, tá? Do Ministério Público, quando o crime é praticado contra membros da Advocacia Pública, e essa daqui eu vou marcar, você vai entender já o porquê, ou quando ele é praticado, né, o homicídio contra oficiais de justiça. Aí coloca, ó, no exercício da função, igualzinho, no exercício da função, ou pelo menos em decorrência dela, ou pelo menos em decorrência da função.
Então calma, calma. Aqui o que vai diferenciar até agora? Até agora só mudou o quê? O grupo que eu estou protegendo. Na linha A, eu protegia quem? As autoridades ou agentes lá voltados mais para a segurança pública, militares das Forças Armadas, né, integrantes dos órgãos de segurança pública, Guarda Municipal, agente de trânsito, Força Nacional ou integrante do sistema prisional. Beleza. Aqui mudou os agentes. Aqui agora vai ser homicídio funcional, homicídio qualificado também, quando eu praticar o homicídio contra membro do Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público, Advocacia Pública ou Oficial de Justiça. Tá? No exercício da função ou em decorrência dela. Eu matei o promotor, tá? Ou no exercício da função ou porque ele é promotor. Se eu matar um promotor numa discussão de trânsito, por exemplo, não tem nada a ver no exercício da função e nem em decorrência dela, aí não entra aqui. Agora, quais são os peguinhas e toma cuidado com isso? Primeiro peguinha que a prova pode cobrar e vai derrubar muita gente. Eu tô falando de membros, tá? O teu primo que é analista do Tribunal de Justiça, ele não é membro do Poder Judiciário, ele é servidor do Poder Judiciário. Quem é membro do Poder Judiciário? Quem julga, quem exerce função jurisdicional. São os que a gente chama de magistrados, juízes, desembargadores ou ministros de tribunais superiores. Quem julga, quem tem aquele martelinho e bate, né? Quem é que julga processo, quem é que exerce função jurisdicional. O teu primo, ele é um servidor do Poder Judiciário. Ele não é membro do Poder Judiciário. Membro do Poder Judiciário é juiz, desembargadores, ministros de tribunais superiores, os magistrados. Então, se eu matar um analista do Tribunal de Justiça no exercício da função, não entra aqui, porque ele não é membro do Poder Judiciário, ele é servidor. Entendeu a jogada? Membros da Defensoria Pública são os defensores públicos. Se você trabalha ali como estagiário da Defensoria Pública, você não é membro da Defensoria Pública. Se você exerce ali o cargo de técnico dentro da Defensoria Pública, você não é membro da Defensoria Pública. Membro da Defensoria Pública é defensor público. Tranquilo? Mesmo raciocínio, Ministério Público. Meu primo passou no concurso do MPU, professor. Ele é analista lá do MPU. Parabéns. Ele é servidor do Ministério Público. Ele não é membro, tá, do Ministério Público. Membro do Ministério Público é o promotor de justiça, tá? É o procurador da República, no âmbito federal, tá ok? Então, primeiro peguinha, não é qualquer um, não é servidor da Defensoria, do Ministério Público ou do Poder Judiciário. Tem que ser membro. Todos entenderam? Todos entenderam? Beleza. Vou pular a Advocacia Pública por quê? Calma. Vou falar aqui do Oficial de Justiça. Aqui fica mais fácil, tá? Oficial de Justiça é o quê? Qualquer oficial de justiça, tá? No exercício da função ou em decorrência dela, se ele for, né, vítima de homicídio, o autor responderá pelo homicídio qualificado. Até aqui tranquilo. Por que eu pulei a Advocacia Pública? E atenção agora. Se eu fosse o examinador da sua prova, eu elaboraria uma questão cobrando isso que eu vou te explicar agora. Todo mundo ia errar. E por incrível que pareça, eu vi pouquíssimos professores falando disso aqui. Na verdade, eu não vi quase nenhum. Eu não me recordo, acho que nenhum falou, tá? Cuidado. A advocacia pública não é o teu primo que montou um escritório de advocacia no fundo lá da casa da tua tia, não, tá? A advocacia pública é aquele indivíduo que vai advogar, tá? Para o Estado. Então, atenção, olha o que eu tenho aqui. No município, eu vou ter quem vai advogar para o município, quem vai defender o município nas ações, né, que forem movidas contra esse ente federado. Esse cara eu chamo de procurador municipal. Na maioria dos municípios no Brasil, infelizmente, são cargos comissionados. Eu não concordo muito com isso. Na minha opinião, tinha que ser concurso público. Mas, enfim, o procurador municipal, ele é o advogado do município. Se você, por exemplo, está com seu carro, vem lá uma viatura da guarda municipal e bate na lateral do teu carro. Você processa a guarda? Lembra o direito administrativo que eu te ensinei? Você não processa a guarda porque a guarda é um órgão, né? Órgão não tem personalidade jurídica. Você vai processar o ente federado a qual aquele órgão pertence. Você processa o município, não é isso? Guarda Municipal de Valparaíso de Goiás bateu no teu carro. Você vai processar o município de Valparaíso. Se você vai processar o município de Valparaíso, quem vai advogar para ele? Quem vai defender ele? O procurador municipal, advogado público, não é isso? Beleza. Nos estados e no DF, mesmo cenário, tá? Eu vou ter aqui os procuradores estaduais, tá? Ou o procurador distrital, procurador DF. Então, os procuradores estaduais e o procurador DF são os advogados, né?
dos estados e do DF. Até aqui tranquilo. O problema está no âmbito da União. Por que aqui eu tenho um problema? A União ela é enorme, tá? E aí, senhores, preste bem atenção. Se você for processar a União, ela vai ser defendida ali, né, por um advogado público. Só que a advocacia, atenção, aqui está o segredo, a advocacia pública na União, ela é dividida em 4 carreiras. 4 carreiras, é isso mesmo. Olha isso aqui, eu cobraria isso. Atenção, eita, olha aqui. Quais são as carreiras da advocacia pública da União? Procuradores federais, esse aqui é fácil. No município, procurador municipal, nos estados, procurador estadual, no DF, procurador DF, e no âmbito da União, procurador federal. Sim, só que o procurador federal é uma carreira dentro da advocacia pública da União. Eu ainda tenho procuradores do Banco Central, do Bacen. Eu tenho procuradores da Fazenda Nacional. E eu tenho os advogados da União. Cuidado! Todas essas 4 aqui são carreiras da advocacia pública. Então, o procurador do Banco Central, ele é um advogado público. O procurador da Fazenda Nacional, ele é um advogado público da União. O procurador federal, ele é um advogado público da União. O advogado da União, ele faz parte da advocacia pública da União. Por que eu estou te falando isso? Olha a questão que pode cair na sua prova. Essa questão é a cara do CESP e da FGV. Fernando, procurador da Fazenda Nacional, atuou em uma ação defendendo a União, onde Luiz havia ingressado com uma ação contra a União, né, falando que tinha sido cobrado tributos indevidos. Beleza. Ocorre que Fernando atuou de forma brilhante na ação, onde a União foi inocentada. A União ela ganhou a ação e Luiz ficou no prejuízo. Luiz, revoltado com isso, Luiz decidiu por praticar homicídio contra a esposa de Fernando, Marcela. Senhores, a pergunta é, Luiz foi lá e praticou homicídio contra a esposa, Marcela, esposa de Fernando, procurador da Fazenda Nacional. Em decorrência, qual foi o motivo? Como forma de se vingar, né, isso de Fernando, pelo fato do mesmo ter atuado como, né, procurador e ter atuado de forma brilhante, conseguindo aí vencer a ação. Eu lhe pergunto, nesse caso hipotético, eu estou diante da qualificadora específica que nós estamos estudando? Sim. E você só acertaria essa questão se você soubesse a estrutura interna da advocacia pública da União. Professor, tu acha que a prova pode pegar pesado desse jeito? Pode. É esse o nível que tá? Mas você vai aprender comigo aqui, nós vamos estudar de forma completa, aprofundada, e eu garanto para você o gabarito, tá? Você vai aprender de verdade, tá? O conteúdo aqui comigo. Eu não vou ficar enrolando, dando só o filezinho mignon para você chegar lá na prova e ser surpreendido, não. Você só iria acertar essa questão se você soubesse o que eu acabei de te explicar. Porque o teu concorrente, ele ia pensar o seguinte, acompanha comigo. Se o Luiz matou a esposa do Fernando, porque o Fernando tinha atuado, beleza. Mas aí ele ia pensar bem assim, ó. Não vai entrar nessa situação porque o Fernando não é membro do Poder Judiciário. Ele é procurador, ele não é juiz, ele não é desembargador, ele não é ministro. Então ele não é membro do Poder Judiciário. Ele não é membro do Ministério Público. Ele não é membro da Defensoria Pública. E olha o teu concorrente errando. E também ele não é membro da Advocacia Pública. Porque eu lembro que a Advocacia Pública é negócio da Advocacia Geral da União, né? Advogado da União. Ei, advogado da União é uma das 4 carreiras. Né? Ele não falou aqui de procurador federal, ele não falou aqui de advogado da União. Sim, procurador federal é uma carreira, advogado da União é a segunda carreira, só que eu ainda tenho procurador da Fazenda Nacional, que é o caso do Fernando no exemplo, e procurador do Bacen. Você iria errar essa questão por quê? Porque você não teria o conhecimento que procurador da Fazenda é uma espécie de advogado público. Assim como procurador do Bacen, assim como procurador federal, assim como advogado da União, e assim como procurador municipal nos municípios e procuradores estaduais e distritais nos estados e no DF. Então você iria errar essa questão. Agora não. Agora você sabe. Você sabe que inclui aqui, tá? Não somente, tá? O advogado da União,
Mas eu entendo como advocacia pública as 4 carreiras que eu te falei, no âmbito da União, né? Porque nos estados e no município, tranquilo. Beleza? Tranquilo. Então, olha só. Será qualificado o homicídio quando praticado contra membro do Poder Judiciário, diga-se juízes, embargadores e ministros, não é servidor, membros do Ministério Público, promotores de justiça, procuradores da República, Defensoria Pública ou membros da Advocacia Pública, onde inclui tanto membros da Advocacia Pública Municipal, procuradores municipais, estaduais e distritais, procuradores estaduais e distritais, como também membros da Advocacia Pública da União, que seriam quem? Procuradores da Fazenda Nacional, procuradores do Banco Central, procuradores federais e também advogados da União, tá? Beleza. De que trata o artigo 131 e 132 da Constituição? Ou oficial de justiça, já falei também, no exercício da função ou em decorrência dela, ou ainda, cuidado, ou ainda, contra seu cônjuge, companheiro ou, aí cuidado, olha o absurdo, ou parente, inclusive por afinidade, ele não exigiu que seja consanguíneo, como ele exigiu lá para os integrantes dos órgãos de segurança pública, né? Até o 3º grau, em razão dessa condição. Por que o legislador corrigiu isso aqui e não corrigiu a linha A? Tirando lá parente consanguíneo e colocando inclusive por afinidade e etc. Sabe o que isso aqui acabou de fazer? Olha essa questão. Se você matar o filho do policial militar, o filho adotivo do policial militar, por ser filho de policial, não incorre na qualificadora do homicídio funcional da linha A. Mas se você matar o filho adotivo do juiz, por ser filho de juiz, incorre sim no homicídio qualificado aqui, funcional, tá? Previsto na linha B. Olha que absurdo, gente. Isso aqui é falta de técnica legislativa do nosso legislador, tá ok? Então eu sei que ficou um pouco extenso, mas olha só, vem cá. Eu quero só que você acompanhe comigo o seguinte. Vou resumir agora. A qualificadora que nós estamos estudando, ela é chamada de homicídio funcional. E é uma qualificadora. Só que ela vai ser dividida em 2 grupos, tá? Eu vou ter a da linha A e eu vou ter a da linha B. E como é que ela funciona? A da linha A vai falar de quem? Será homicídio qualificado quando praticado contra. Aí você vai dividir em 2 grupos. Primeiro grupo aqui, contra quem? Vamos lembrar, fala comigo aí da sua casa, acompanha comigo. Contra quem? Aqui da linha A tá falando mais dos estives, né? Então, contra integrantes, autoridades ou agentes descritos no artigo 142 e 144. Então, integrantes das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, e também os integrantes lá, né, dos órgãos de segurança pública, mais Guarda Municipal e agente de trânsito. Então, PF, PRF, PFF, polícias civis, polícias militares, corpos de bombeiros militares, policiais penais, mais guardas civis municipais e agentes de trânsito. Além disso, quem mais? Integrantes do sistema prisional e integrantes da Força Nacional de Segurança Pública. Beleza. Se você praticar contra essa galera aqui, né? Cuidado, ó. No exercício da função ou em decorrência dela. Se for uma briga de trânsito, tem nada a ver, então não incorre aqui. Ou em decorrência da função. Beleza. Ou ainda contra quem? Contra cônjuge, companheiro, aí a bosta, ó. Ou parente, aqui ele exige consanguíneo até 3º grau. Em razão da condição, né, da função aqui exercida pelos parentes aqui. Beleza? Aí a linha B, ela fala o quê? Qual a diferença? Aí agora ela vai falar, ó, contra quem? Membro do Ministério Público, membro do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, da Advocacia Pública, e você já sabe que inclui aquelas carreiras, né? E oficiais de justiça, beleza? Também no exercício da função em decorrência dela, né? Só que aqui coloca o quê? Ou contra, olha a diferença, cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade.
Então ele não se limitou a proteger só o parente de sangue. Parente de sangue, parente por afinidade, né? O filho adotivo ali, por exemplo, etc, né? Colocou parente consanguíneo, aqui inclui consanguíneo, né? Parente civil e parente por afinidade. Inclui todos. Por isso ele colocou inclusive. Mas poderia ter corrigido isso aqui? Poderia, mas não deixou, né? Então, parente inclusive por afinidade, inclui todo parente até terceiro grau, aí não muda, em razão dessa condição. Então, se a prova cobrar para você as duas historinhas, olha que absurdo. Se você não souber isso aqui, você erra. Olha essa questão que eu estou inventando aqui agora para você. Fernando, filho adotivo de um policial militar, foi vítima de homicídio pelo fato de ser filho de policial. Ser filho adotivo. Beleza. Por outro lado, Felipe, filho adotivo de um juiz, também foi vítima de homicídio, também por ser filho, né, de magistrado. Nos dois exemplos acima, o homicídio praticado contra Fernando, né, não configura o homicídio qualificado previsto, né, aqui na linha 7 que nós estamos estudando. Por outro lado, o homicídio lá do filho do juiz, sim. O candidato, isso aqui tá certo, é isso mesmo. Porque aqui exige parente consanguíneo e aqui não. É isso mesmo. Se o cara não souber disso aqui, ele erra na prova. Que ele fala, por que o filho do juiz seria homicídio qualificado e o filho do policial militar não? Ele fala, isso é preconceito. Meu amigo, falta de técnica, não conhece a lei. É isso. Entenderam como é que a banca pode brincar com isso aqui? Então tomem cuidado, tá? E aí, senhores, agora fica mais fácil. Vamos lá. Também é qualificado o homicídio, agora são outras qualificadoras, com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Cuidado, cuidado. O que é homicídio qualificado é quando o homicídio ele é praticado com arma de fogo de uso restrito ou de uso proibido, tá? Eu não tenho aqui a arma de fogo de uso permitido. Como é que funciona isso, professor? A arma de fogo de uso permitido é aquela arma que eu posso, se você preencher os requisitos e obtiver aí a autorização para porte ou posse de arma de fogo, e você não for militar, não for policial, não for órgão de segurança pública, integrante de órgão de segurança pública, você vai poder ter, tá? Então a arma de fogo de uso permitido é aquela que eu permito acesso para os particulares que preencherem os requisitos legais. Arma de fogo de uso restrito, o nome já fala, só determinadas categorias, determinadas pessoas podem ter acesso, como policiais, integrantes de órgãos de segurança pública, etc. E a arma de fogo de uso proibido é aquela que, em regra, ninguém pode ter acesso. E se tiver, só em situações excepcionais e com base na legislação. Então, por exemplo, uma granada, por exemplo, ela é uma arma de fogo de uso proibido, vamos colocar assim, tá? Eu não vou colocar granada não, porque ela não é arma de fogo, né? Vamos colocar assim, um lança-chamas, por exemplo, né? Como é que é o nome? Caramba, fugiu agora o nome. Uma bazuca. Pronto, a bazuca ela é de uso proibido, tá? Uma 9mm é de uso restrito, só órgão de segurança pública. E uma pistola 380 é de uso permitido. Então calma, você não precisa saber isso pra prova, tá? A prova não vai te cobrar o calibre da arma. Ela só vai colocar o seguinte: será homicídio qualificado o homicídio praticado com arma de fogo de uso permitido? Errado. Permitido não é qualificado. O que qualifica o homicídio é quando o homicídio é praticado com arma de fogo de uso restrito ou proibido. Entendeu a jogada? Ótimo. Também será, nós já estamos finalizando, também será qualificado o homicídio que é praticado contra menor de 14 anos. Menor de 14 anos são 13, 12, 11 e assim sucessivamente, tá? Menor de 14, não é 14, tá? Isso aqui foi incluído na lei, pela Lei 14.344 de 2022, chamado Lei Henri Borel. Você lembra daquele caso, daquele indivíduo lá no Rio de Janeiro, padrasto do menino chamado Henri, que matou o menino espancado, né? O cara foi até vereador, parece, no Rio de Janeiro. Em decorrência daquele absurdo que foi feito, foi realizado esse crime horrendo, né? O legislador criou essa lei e deu o nome de Henri Borel, tá? E aí, a partir daí, né, o homicídio praticado contra menor de 14 anos, 13, 12, 10, 9 e assim sucessivamente, o homicídio praticado contra menor de 14 anos, por si só, já é um homicídio qualificado. Beleza? Maravilha. E agora, cuidado, tá? Inciso 10, última
qualificadora incluída aqui, né, no artigo 121, tá? E que alterou a lei dos crimes hediondos, que é o homicídio quando praticado nas dependências de instituição de ensino, tá? Isso aqui, inovação em 2025, tá? Esse ano, e isso aqui vai despencar em prova por ser alteração legislativa recente. Senhores, se você praticar um homicídio nas dependências, né, de uma instituição de ensino, e aí vem a questão ali que a doutrina já está formando posicionamento. Não importa a instituição de ensino, não importa se é uma instituição técnica, não importa se é uma instituição de nível fundamental, médio, superior, se você praticar um homicídio nas dependências, né, dentro ali, né, de uma instituição de ensino, tá, e esse homicídio ele já é qualificado por essa razão, beleza? Isso aqui foi criado com a intenção de diminuir o alto índice que nós temos hoje no Brasil de homicídios sendo praticados dentro de escolas, dentro de instituições de ensino. Beleza? Marca essa daqui que ela é nova. Então, senhores, eu vou paralisar aqui. Calma que eu não finalizei. Eu vou paralisar aqui e no próximo bloco eu venho falando, tá? Do homicídio privilegiado e aí eu venho finalizando, porque você precisa saber como é que funciona isso e qual o efeito que isso aqui vai gerar lá na lei dos crimes hediondos. Fique comigo, tá? O próximo bloco vai ser menor, prometo pra você. E nós vamos ter finalizado com a profundidade necessária para você gabaritar e acertar qualquer questão de prova de concurso, não importa a banca, não importa o nível da sua prova, tá? Porque nós estamos estudando de forma aprofundada e completa, beleza? Aguardo você no próximo bloco.